prazer estar aqui com vocês hoje, um prazer mesmo, e eu me sinto muito bem pelo fato de já ter estado aqui e também pela comunhão preciosa que o Espírito Santo proporciona em nós. A partir de que nós aceitamos a Jesus, nos tornamos filhos de Deus, e todos os que o receberam, aí nós nos tornamos uma família, e isso também nos dá esse ar de intimidade e de à vontade. E depois estamos na casa do Pai. Trago o abraço da minha filha Vitória. Ela gostaria de ter vindo. Eu até disse a ela que, se ela quisesse, ela falaria do que aconteceu. Os irmãos estiveram orando por ela na ocasião do acidente. E trago o agradecimento dela. Ela sabe, ela tem consciência. Deus levantou um exército do seu povo intercedendo por ela. Eu recebi mensagens de várias partes, não só do Brasil, mas do mundo, pessoas que através do WhatsApp ia passando, então isso chegou, e foi algo assim extraordinário que Deus realizou na vida da minha filha e consequentemente de toda a minha família, inclusive de algumas pessoas que presenciaram a situação. Graças a Deus que eu posso hoje vir aqui contando essa vitória, com muita gratidão. Quem é mãe aqui sabe, mesmo quem não é pode abstrair. Chegar e encontrar uma filha no chão, quase que sem poder respirar, jorrando sangue por todos os lados, dizendo: mãe, eu só aguentei até agora para dizer que eu te amo muito, mas eu estou voltando para casa. Eu estou voltando para Deus. Até hoje eu e Vitor ainda não conseguimos falar a respeito porque ainda nos custa muito. É difícil. Mas eu confesso, por alguns momentos em que eu vi a minha filha ali, eu cheguei a perder a esperança. Eu vi ela desfalecer completamente, eu vi as forças ir embora, o corpo gelando-se, mas Deus tem outros planos para ela. E ela, graças a Deus, continua a estar bem. Eu esqueci de trazer o relatório médico para deixar aqui e o pastor posteriormente lhes passar. Eu também recebi do tribunal, do Ministério Público, a minha ilibação. Eles cancelaram ou arquivaram o processo, e também recebi da polícia uma carta dizendo que eu fui punida suficiente por ter visto a minha filha na situação que está, porque nesses casos uma mãe é acusada de negligência, e também a polícia mandou as despesas, o que deveria estar ao meu encargo, para o Estado. Então Deus agiu de uma maneira muito maravilhosa na minha vida. A proposta hoje é falarmos sobre educação de filhos. Esse tema é um tema para seminário. Eu só tenho 1 hora para, já menos, 50 minutos para falar a respeito. Eu gostaria que a gente também pudesse interagir. Vocês não sabem, como é um tema para seminário, só tem 1 hora, então isso vai ter que ser muito sintetizado. Eu sou mãe de 3 filhas. Para falar de educação de filhos, eu tenho que começar por mim. Eu tenho 3 filhas. Uma já está com quase 32 anos. Não parece, eu sei, muito obrigada. E quando eu casei com o Vitor, veio esta de brinde. Não é minha, é do coração. Eu digo que é minha filha porque ela me trata por mãe, me tem essa estima, então e dificilmente falaria das outras 2 sem falar dessa. Quando eu me casei, ela estava com 14 anos. Pensem, adolescente. É aquela fase. Quem é que tem filhos aqui na adolescência sabe mais ou menos. Mas já começa a perceber que eles são assim, muito independentes, acham que sabem tudo. E talvez alguém tenha uma situação semelhante à minha mãe é outra. Não é que fosse tão complicado, mas é preciso ali um certo jeito para lidar com a situação. Graças a Deus temos um relacionamento excelente. Eu posso ligar, fazer uma chamada, aconselhar.
De vez em quando ela me liga, eu estou ligando para orar, eu preciso de um conselho, eu preciso conversar, eu estou planejando isso e isso. Nós temos um relacionamento muito bom, graças a Deus. É muito bonita, inteligente, trabalhando, leva a vida com tranquilidade. Aceitou a Jesus aos 18 anos, foi batizada e está comprometida com o Senhor. Amém, glória a Deus. 8 anos depois de estar casada, muita oração, muita intercessão, sonhando, esperando, desejando. Depois de algumas percas, veio a vitória. Um sonho muito especial. E Deus deu-me com... assim, quando eu já estava desistindo da ideia de ser mãe, por causa de problema de saúde, e eu já tinha decidido adotar, já havia uma pessoa no Brasil que me daria uma filha, e Deus deu-me a Vitória. Aleluia. É Vitória porque é o feminino do pai, Vitor, e é porque nós entendemos que também alcançamos vitória das mãos do Senhor. Aleluia. Os médicos já haviam dito, não vai haver possibilidades. Aí já ali nas últimas, o Senhor, no último tempo, o Senhor Deus disse, não há impossibilidades para Deus. A Vitória é uma menina muito especial. Especial porque, não que as outras filhas não sejam, mas ela tem dizem que pelo fato de ter passado muito da hora de nascer, ela nasceu com já negra, pele completamente negra, porque lhe faltou oxigênio, forçar muito para nascer, nasceu com quase 2 cabeças, e foi um parto muito sofrido, e lutou muito para vir à luz, e já passou por algumas dificuldades. A mais forte foi a que vocês ouviram recentemente, mas ela é uma menina que na escola me chamaram e disse, a Vitória tem 10 anos de idade, mas tem muito mais idade psicológica, então eu me relaciono com ela como se ela tivesse por aí seus 15 anos. Ela é muito exigente, temperamental, não aceita qualquer resposta, não aceita, ela está muito atenta a tudo que se... E inclusive ela disse, eu gostaria muito de ir. Já que vai falar sobre educação de filhos, eu queria ver muito bem o que a senhora vai falar. E depois, passados 5 anos, eu já estava satisfeita, eu não queria mais. E então um dia ela chegou para mim e disse, eu tinha dito, vai arrumar o seu quartinho, arruma os brinquedos, organiza. Ela disse, mãe, uma pergunta. Diga, filha, a senhora acha que Deus pode me dar uma irmã? Eu disse, pode. Se Ele quiser dar, Ele pode. Eu é que não quero mais. Mas aí eu sempre tive aquela coisa de adoção. Eu falei, pede a Deus. Aí eu quero ver Ele apertar o Vitor para Ele adotar. E eu também já não tinha mais ideia de que engravidaria, pois tinha tanta dificuldade. 1 mês depois, lá vem a Abigail. E ela disse, quando estávamos voltando do hospital, que foi confirmar a chegada da Abigail, ela disse, mãe, eu estou com muita alegria por saber que aí tem uma irmã. Eu ouvi muito bem o que a médica disse. Se eu pudesse sair daqui do banco de trás do carro, eu ia te abraçar, eu ia beijar a sua barriga, porque a minha alegria é enorme. Deixa eu tomar água que os olhos estão ressecados. Que bênção. E razão de alegria só pode ser Abigail. A Vitória, como é muito temperamental, é toda racional, a Abigailzinha já é meiga, é toda coração, toda muito amorosa. Não que a Vitória não seja amorosa, porque isso é uma coisa que a gente cultiva lá em casa. É muito abraço, é muito beijo, é muito eu te amo. E nós trabalhamos isso, a afetividade entre nós. Mas quem tem filhos aí sabe que a gente nota as diferenças já desde muito pequeno. Inclusive as mães sabem, desde o ventre o comportamento já é distinto. Muito, exatamente. Então, eu falei isso para vocês saberem as faixas com que eu lido. 32. Quem é que tem filhos aí já até os 32? Não tem problema não, é bênção. Ótimo.
é uma faixa que já saiu da nossa alçada, daquela responsabilidade de conduzir como quem tem filhos menores. Mas não deixa de continuar sendo uma responsabilidade. Eu acolhi a Andréia, mais velha, como minha filha, porque quem casa com alguém que já tem que acolher, tem que receber como filho. Em algumas situações é conflituoso, é difícil. Eu já acompanhei casos na congregação que eu trabalhava de haver quase que arrancar de cabelos. Era uma situação muito complicada, muita oração, muita conversa, mas eu não consigo conceber que, se eu digo para uma pessoa que eu amo, e não receber os filhos dessa pessoa, tem qualquer coisa errada. Se alguém me amar e não aceitar as minhas filhas, pode ficar com seu amor para onde quiser. E também é preciso a gente orar, ter paciência. Quem tem o Espírito de Deus vai se quebrantando. Parte de quem tem mais maturidade, parte de quem já recebeu do Senhor. Você perdoa, você acolhe, você... Às vezes a gente abre mão, às vezes a gente chora, às vezes a gente... Não é? Mas, e com oração, o Senhor Deus vai trazendo. Eu duvido que haja quem resista ao amor. Eu não tive grandes dificuldades com a Andréia. Não, ela é uma menina muito boa de se lidar. Ela é pacata, nós sempre tivemos relacionamento muito respeitoso, mas muito afetuoso. O pai ajudou muito no processo, então isso facilita. Mas eu sei que em alguns casos não é fácil. Quem tem filhos aí até os 18? Pois é. Aqui na cultura suíça, normalmente os filhos, até essa faixa etária, a partir dos 18, já vão morar sozinhos. Mas na nossa cultura latino-americana não é assim. Tem filhos que Deus me livre, porque ele está 40 anos dentro de casa, né? Sugando dos pais, dando trabalho para as mães. Eu confesso, eu sou muito... para mim, ali, gosto muito de cercar. A Andréia gosta muito de viajar, toda oportunidade que ela tem, ela vai. Mas às vezes eu digo, quer viajar? Vem pra cá, filha, fica aqui. Ah, não, deixa-me ir. Ok, mas todas as manhãs ligam para dizer onde está e como está. Não é que eu queira controlar, mas faz parte. E... aqui tem essa vantagem dos filhos assumirem responsabilidades muito cedo. Isso não é mal. Antigamente os filhos iam para a vida, saiam para o mundo e os pais e acabava por dar certo. Aqui então tem, mas na nossa cultura é um pouco complicado. Às vezes os filhos ficam dentro de casa dando um certo trabalho até bem mais tarde. E olha, eu vou falando, mas se alguém quiser fazer uma colocação, hoje nós estamos bem, mas é diferente daquele culto formal, daquela mensagem bem formal. E até os 10 anos de idade, eu vi, aqui está muito bem, viu? Eu contei, deve ter contado bem uns 13 crianças até 10 anos de idade. Eu disse, meu Deus, isso aqui está muito bom. E é capaz que ainda esteja faltando alguns para ir, outros a chegar. Mas isso é bom. Olha, falar em educação é um assunto delicado, melindroso. Às vezes, quem está falando numa direção. E quem está a ouvir, quer ouvir de outra. Eu espero que, de alguma maneira, a gente consiga se edificar, se abençoar nessa troca daquilo que Deus colocou no meu coração. Todos nós temos uma ideia de educação de filhos na mente. Um modelo, não só uma ideia, um modelo. E esse modelo é aquele que nós recebemos dos nossos pais. Isso vem da nossa família. Se você chegou aqui, é uma pessoa responsável, é um adulto que leva a vida dignamente, deu certo. Seus pais podem ter errado. Os nossos pais não foram perfeitos. Eles erraram, com certeza. Por mais duros e difíceis que eles tenham sido, alguma coisa boa eu sei que ficou. E no modelo de educação que nós temos, muitas coisas nós podemos aproveitar e outras nós vamos descartar e outras nós vamos modelar, moldar, adaptar, melhorar. Até mesmo porque os tempos são outros.
vez em quando eu falo, Vitória, no tempo da minha mãe, se ela visse fazer isso, mãe, no tempo da sua mãe, como se isso já fosse há 100 anos atrás. É assim mesmo. Mas nós vamos adaptando, não podemos descartar tudo que recebemos. Foram muitas coisas válidas. Eu quero citar aqui uma citação do pastor Josué Gonçalves, que é um psicoterapeuta familiar lá no Brasil, muito conceituado. Ele diz assim: filhos não nascem prontos, filhos se constroem. E ser pai é ter a oportunidade de ser o pai que você gostaria de ter ou de ter tido. Legal, né? Ser mãe é ter a oportunidade de ser a mãe que você gostaria de ter ou de ter tido. Então, aquilo que o seu pai não foi e que você gostaria que ele tivesse sido, agora é a sua vez. Aleluia. Você pode ser. Coisa boa. E uma coisa boa, muito melhorado. Deus está te dando a oportunidade de ser a mãe que você gostaria de ter tido. Ou de ter, quem sabe. E muito melhorado. A Bíblia diz aí, Salmo 127, quem não conhece, eu não vou abrir todas as citações, eu anotei aqui para que eu pudesse ir por causa do tempo. Salmo 127, 3 diz assim: os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Quando Deus nos deu filhos, Ele nos deu um privilégio extraordinário. Eu penso que eu não tenho nada nesta vida que possa se comparar ao privilégio de ter as minhas filhas. Mas também eu não tenho nada nessa vida cuja responsabilidade pese mais do que as minhas filhas. Elas são aquelas que tomam muito de mim. Tomam no sentido de responsabilidade, de compromisso. Outra coisa que eu sempre penso, Deus, quando mas deu, Ele confiou em mim. Deus, quando deu os vossos filhos, Ele confiou. Está entregando aí um diamante. Eu costumo olhar para as minhas filhas e pensar, eu tenho aqui para mim é mais do que um diamante. É algo que não dá para descrever em termos de valor. E que responsabilidade eu tenho diante de Deus por elas. Como filhos não se constrói, então é como uma pedra, um diamante em bruto que você vai lapidando. Eu estou usando a expressão a pedra diamante porque eu penso que é a pedra de maior valor. Porque se tiver outra, então vai lá. Então você vai lapidar, você vai moldar até que aquilo se torne uma joia. E filhos, uma vez que eles não nascem prontos, eles são construídos, quem é que os constrói? Papai e mamãe. Pelo menos a primeira responsabilidade nesse processo é o pai e a mãe. Deus nos confiou a missão de educar. Provérbios 22, 6. A maioria dos pais conhece aí. Pode citar, quem se lembrar. Ensina a criança o caminho em que deve andar. Até quando envelhecer ou quando for velho, não se desviará dele. Por que ensina a criança? Os especialistas da infância, os profissionais da área infantil, eles dizem que a criança é formada até os 7 anos de idade. Tudo aquilo que tem que ser inculcado, instruído, formado, é na primeira infância, até os 7 aninhos de idade. Então, por que é criança? Ninguém hoje é adulto sem ter passado pela primeira infância. Então, é no chão da infância que nós vamos caminhar para o resto da vida. E depois eu estive pensando em alguns detalhes. Veja, se
alguma mãe tivesse que chegar para o filho aos 18 anos e dizer: você já escovou os seus dentes hoje? Faz sentido, pois não? E lá ter que, em alguns casos até sim, mas ter que ir lá despertar e lembrar das responsabilidades que ele tem. A gente faz isso até os seus 7 aninhos. A maioria das coisas que duram para o resto da nossa vida é até os 7 anos de idade. Inclusive, a gente os ensina a ser responsáveis até essa idade. Presta atenção, quem tem criança que já foi para o kindergarten. Aqui ele se desenvolve cedo. Nossa, como eles têm que aprender a ir para os seus 4 anos e meio, 5, quando vão para o kindergarten. Não tem essa coisa de mamãe calçar o sapatinho, ele só tiver que amarrar ou coisa assim. Mas eles começam a amadurecer e já são muito independentes. Então, é na infância que o adulto é formado. Outra coisa que é bom nós nos lembrarmos, se é na infância que ele é formado, que adulto será? Quem aqui nunca olhou para os seus filhos pequenos e não perguntou: meu Deus, quem é o homem que está aí? Quem é a mulher que está aí? O que é que vai dar? A gente não tem capacidade de ver, de prever. Mas o adulto que ele vai ser, o pai, a mãe, o profissional que ele vai ser, passou por suas mãos. Você vai estar deixando as suas digitais aí no adulto que está sendo formado. Quanta responsabilidade, né? Parece que é um peso. Verdade, meu pai. Mas depois isso vai aliviar. Cada filho é o resultado daquilo que os pais estão fazendo. Então, educar é isso. Educar é instruir, foi onde nós lemos na Bíblia, em Provérbios, é ensinar, é conduzir, é formar. Isso é educar. A educação é um processo, ela vai acontecendo através de disciplinas, ela vai acontecendo através de situações que a criança vai vivenciando, ela vai acontecendo por experiências que ela vive, e isso ao longo da vida. Um dia nossos filhos serão homens e serão mulheres, e a gente vai ficar muito orgulhoso e muito satisfeito por pensar assim: eu tive as mãos aí modelando, lapidando essa joia. Eu espero isso. A célebre frase de Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, ele diz assim: a mão que embala o berço é a mão que rege o mundo. E isso para expressar a ideia do significado de educação, do lar, de cultura familiar na vida de uma pessoa. Disse que quem educa um filho, educa também os netos. Veja, porque nós trazemos a cultura do nosso lar, ou da educação com que nós fomos criados, em parte para os nossos filhos. Eu vou dar um exemplo. Na minha casa, o meu papai sentava-se à cabeceira da mesa. Ninguém sentava-se ali. Eu, depois que casei, já o Vitor não tinha isso. Mas lá na minha casa, ninguém senta-se à cabeceira da mesa. Aquele lugarzinho é do Vitor. Eu já tive que chegar para a visita e dizer: desculpa, mas aí é o Vitor. Ele não sabia disso, não fazia questão disso. Eu trouxe isso. Parece uma bobagem, mas... Minhas filhas, eu primeiro sirvo. Meu pai era servido primeiro que os filhos. E depois, ainda aqui, alguns aqui passaram por isso. Aí vinha a hierarquia. Pensa que lá em casa, uma filharada que se eu disser aqui, ninguém acredita. Minha mãe teve 20 filhos. 20 filhos. O Senhor tomou 8. Foram 8 homens, 12 mulheres. Hoje isso é um absurdo, é uma coisa horrível. Não, hoje se fala uma mulher que tem família numerosa com 5 filhos. Ai, meu Deus. Não sabe o que é uma família numerosa. E a minha mãe sempre ganhava o prêmio de segunda mãe com o maior número de filhos nos dias das mães lá na minha comunidade. Isso era prazeroso, era orgulhoso. O orgulho dos homens na antiguidade era ter muitos filhos. E a Bíblia diz que os filhos da mocidade eram como flechas na mão de um homem valente. Eu queria ver
se numa casa de 10, 11, 12 homens, filhos, alguém vinha agredir um pai. Isso aí é barato. Nem chegava lá. Tá vendo aí o que é uma flecha na mão de um valente? O sentido lá no original é esse. É também de proteção, é de esforço, é de trabalho. E então a gente vê que muitos filhos, biblicamente, era uma coisa valorosa. E os valores vai perpassando as gerações. Essas coisas que eu recebi dos meus pais, que eu considero como valores, eu tento passar para as minhas filhas. Mesmo que elas questionem, mãe, isso nem existe. Por exemplo, lá na minha casa, nós levantávamos assim: benção, mamãe, Deus te abençoe, minha filha. Sua bênção, papai, Deus te abençoe, minha filha. Era assim que nós começávamos o dia. Hoje me leva, bom dia, parece que ali na minha casa, Deus te abençoe em nome de Jesus. Hoje que o seu dia seja muito especial. Que Deus te proteja, que nada de mal lhe aconteça, que na escola você seja atenta, boa aluna, disciplinada. Eu abençoo todos os dias as minhas filhas assim como eu fui educada. Muitos aqui receberam isso. E não é bom? O meu pai não saía de casa sem que nós disséssemos assim: vai com Deus, papai. Eu ensino isso para elas. Abraçam, beijam e elas já falam isso com o pai. E o meu pai costumava dizer que ele sentia uma estranheza ao sair de casa se não tinha aquele... Pensa, já quem teve 20 filhos, aquele coral de menino gritando: vai com Deus, papai. E a alegria do retorno dele para casa. Quando se trata de educação de filhos, uma das coisas que eu considero assim mais delicada é que nem tudo é exatamente assim tão fácil. Muitas vezes um pai, os que têm filhos maiores aí sabem que mesmo fazendo tudo certo, ou dando o nosso melhor, às vezes dá errado. Não sai como nós sonhávamos, como nós planejávamos, como nós gostaríamos. Provavelmente muitos aqui conhecem história de pais que fizeram tudo certo, que deu o melhor de si e ainda deu errado. Às vezes a gente pergunta, eu já ouvi muitos pais perguntando: eu não sei como foi que essa criatura deu para o que deu, como ele desviou. Muitos filhos esquecem de tudo aquilo que ele recebeu dos pais. Uma coisa é certa, eu penso que a probabilidade de dar errado é muito menor quando nós assumimos conscientemente a responsabilidade de educar. Eu sei que muitos pais fizeram com a iluminação que eles tinham naquele momento e deram o seu melhor com aquilo que eles tinham. Mas hoje nós temos a possibilidade de adquirir muito conhecimento, de nos capacitarmos melhor para investir na vida dos nossos filhos. Eu sei que é difícil educar e não tem nada que garanta que vai dar certo. Mas pelo menos a gente faz a nossa parte. E o resto a gente deixa nas mãos do Eterno. A gente educa confiando que vai dar certo. Veja, pai e mãe são precursores na fé. Mas os filhos vão ter que viver a sua própria fé. Os pais ensinam os filhos, mas eles vão ter que seguir o seu caminho, seguir o seu rumo. Um dia vão sair de casa e vão assumir as suas próprias responsabilidades. Eles vão ter que fazer o seu caminho. Nós só vamos segurando na mão até uma distância. Depois eles irão sozinhos. A orientação da palavra é: ensina ou caminha. Ele vai caminhar. E eu quero abrir aqui um parêntese para chamar a nossa atenção para duas coisinhas que eu considero fundamental na educação dos filhos. É a oração. A oração chega aonde você não vai. É a extensão da mão. Eu chego no futuro das minhas filhas através da oração. Eu oro por elas desde antes de eu casar, pelos esposos que elas terão,
Eu oro pelos professores delas, pelos amiguinhos delas, eu oro com elas por eles. Eu oro pelas pessoas que exercem influência na vida das minhas filhas. Você sabe que é você mandar sua criança para a escola e ele passar ali o dia inteiro na mão de um professor que você não sabe quem é? Está formando, gente. Está colocando ideias na cabecinha deles. Está educando. Eu não sei quem é essa pessoa, eu não sei quais são os valores, em que ela acredita. Então, eu chego junto na oração. Eu digo, Senhor, se tiver qualquer coisa lá que foge, a tua palavra tira. É responsabilidade minha. Ela chega e diz, eu pergunto o que é que o professor disse, qual foi o assunto, sobre o que eles discutiram. Porque se eu perceber qualquer coisa que não bate, eu trato logo de encaminhar, de orientar dentro daquilo que eu penso que seja. Então, a oração. Olha, quando a Vitória nasceu, eu orei por ela, pedindo a Deus que Deus fizesse dela uma leoazinha para enfrentar as adversidades da vida. E às vezes eu vejo atitudes nela que me surpreendem como resposta dessa oração. Orei ao Senhor para que ela fosse como uma gazela. Gazela é um animal considerado como formoso, bonito. Que as pessoas olhassem para ela com olhos de Deus. Acontece assim. Então, ore por seus filhos. Ninguém ama mais as minhas filhas. Eu não amo mais as minhas filhas do que Deus. Por isso, eu sei que Ele ouve as nossas orações. Aleluia. Eu me levanto de madrugada e às vezes vou no quartinho delas orar. E às vezes nem saem palavras. Eu nem sei o que de pedir a Deus, o que dizer. E eu disse assim, Senhor, o Senhor é Pai. E meu coração nem sabe o que dizer. Mas eu sei que o Senhor sabe a intensidade do desejo de vê-las amando ao Senhor, temendo ao Senhor, andando com o Senhor. Então, o Senhor Deus ouve, o Senhor Deus olha por elas, pelos nossos filhos. Eu penso que ninguém ora por um filho como uma mãe. Ninguém ora por um filho como um pai. Ore por seus filhos. Andreia está lá em Portugal, tem 32 anos. De vez em quando no telefone eu oro com ela. Ore, não tem problema não. Pai é autoridade, uma vez pai, para sempre. Então não tem problema, chama Barbado, traz os netos, vem cá meu filho. Não fiz quando você nasceu, não tinha essa iluminação, é agora. A bênção do Senhor é que enriquece. Pai pode fazer isso. Olha, a oração ela precisa ser acompanhada de atitude, de exemplo. E eu acredito que seus filhos nunca mais vão esquecer de ver os pais orando por eles. Quem aqui que viveu essa experiência de ver o pai ajoelhado orando por si? Nunca mais na vida se esquece. Nunca mais na vida se esquece. Eu cresci vendo meu pai, quando a minha família aceitou Jesus, eu tinha 7 anos de idade. Desde então eu via meu pai todas as manhãs lendo a porção da palavra. E é uma imagem que me acompanha para o resto da vida, orando por nós. Eu sempre lembro, não abro mão de orar na hora das refeições lá em casa, porque eu recebi isso deles e sei o valor que tem a oração. A segunda coisa que eu quero lembrar, e eu vou pedir que alguém abra e leia aí, Provérbios 18, 21, que isso é uma coisa que a gente precisa trazer em mente. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Não é esse não? É esse. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que souber usar as palavras comerão do seu fruto. Irmãos, leva isso. Provérbios 18, 21. Irmãos, guarda isso no coração. Não subestime o poder das palavras. Abra a boca para abençoar seus filhos. Declare palavras de bênção na vida dos seus filhos. Às vezes, na hora da raiva, tem mãe que abre a boca para amaldiçoar os filhos. Fala besteira. Ao invés de ficar gritando em impropérios, abençoe-os. E eu sei porque eu já vi isso. Tenha cuidado. A neurolinguística afirma que
A repetição convence. Fica repetindo o que não presta para você ver o que acontece. Olha, passe a prestar atenção nas palavras que você usa para os seus filhos. Eu tenho muito cuidado quando eu falo com elas. Muito cuidado. É preciso pensar. Se é preciso contar de 1 até 3 para abrir a boca, quando se trata dos filhos é de 1 a 10. Eu vou lhes dar um exemplo. Lá em casa eu e o Vitor estamos trabalhando muito isso. Presta atenção nos defeitos do filho e fica repetindo. Eu estou dizendo que a neurolinguística diz que a repetição convence. Fica repetindo que o menino não é estudioso, para você ver. Fica repetindo que é relaxado, para você ver. Fica repetindo que é burro, para você ver. Fica repetindo que é preguiçoso. Eu estou dizendo coisas que eu sei que tem mães que falam. Nem de longe me passa pela cabeça dirigir qualquer tipo de palavra que amaldiçoe a mente da minha filha, a mente das minhas filhas. Não, porque eu sei o poder que elas têm. Quem souber usar as palavras vai comer do fruto delas. Desde aqui do ventre eu disse: aqui vem uma vencedora, aqui vem um farol que brilha à noite, aqui vem uma menina que vai honrar ao Senhor. Aqui vem alguém que onde chegar vai dizer, as pessoas vão dizer, graças a Deus ela chegou. Porque eu aprendi o valor e o poder das palavras. Aleluia. Cuidado com o que você diz aos seus filhos. Diga para os seus filhos aquilo que você gostaria de ver neles. Inteligente, estudioso, esforçado, trabalhador, comprometido. Vai repetindo isso. Não é, mas vai se tornar. Como é que a gente fala aqui? Profetiza! Declare! Não é isso não que eu estou dizendo? Profetizar, declarar é isso. Tá? Profetiza, declara, chega lá em casa, fica gritando em paupério, chamando o menino de relaxado de tudo que não presta. O que você está fazendo? É preciso a gente pensar nas coisas que nós fazemos aqui. Na hora da raiva, paz que amaldiçoa os filhos. Depois vem pedir para o pastor orar. Não adianta muito, não. Cuidado, viu? Cuidado com o que você fala com seus filhos. Gente, o maior desafio na educação dos nossos filhos é conduzi-los a Cristo. Eu anotei a frase do ator Woody Balsam, acho que é assim que pronuncia, não sei. Ele é muito conhecido como um que fez a série Todo Mundo Odeia o Chris. Anda por aí no WhatsApp falando, ele está muito badalado, não sei se é da agora ou se já é de antes. Mas uma coisa que ele diz é, se os pais têm criado seus filhos para serem médicos, advogados, músicos ou profissional que for, mas não criam para obedecer a Deus, eles fracassaram. E é verdade. Ninguém quer ter um filho advogado, o doutor fulano de tal, indo para o inferno. Nós temos que criar filhos com o compromisso de conduzi-los a Cristo. Só o Espírito Santo convence. Mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A salvação do seu filho é muito mais importante do que qualquer sucesso que ele venha adquirir na vida. É claro que todos nós queremos filhos relevantes para a sociedade, mas que sejam cidadãos do céu antes de tudo. Eu desejo, sinceramente, que os nossos filhos sejam acadêmicos excelentes, empresários excelentes, mas, antes disso, excelentes filhos de Deus. Gente que vai morar no céu. Eu não sei que pai é que fica tranquilo, caminhando para o céu e deixando o filho para trás. Não existe. Outra coisa, a experiência mostra que não existe técnica, não existe regra, não existe um jeito da gente criar filhos. A educação ela é um processo. E eu falei no início que os filhos não vêm pronto, eles se constroem. E a nossa tendência é sermos imediatistas. Nós gostamos de soluções rápidas, de coisas prontas. E nós temos uma surpresa aqui na educação dos filhos. Eu perguntei, mesmo caminho para testar, eu perguntei ao meu marido, olha, eu vou falar sobre a educação de filhos. O que te vem primeiro na mente? Vou perguntar aqui para vocês. Rápido que o tempo está indo. O que vem primeiro na mente? Falar de educação de filhos, a gente vai falar de quem?
pais. Muito bem. Porque a tendência é a gente achar que vai falar dos filhos. De como fazer isso, de como fazer aquilo, do comportamento deles. Inclusive, minha filha disse, eu queria bem ver o que a senhora vai falar ali. Eu pensava que eu ia falar delas. Não! A Bíblia não fala dos filhos, ela fala dos pais. A educação dos filhos é essencialmente com os pais. A educação dos nossos filhos passa por nós, por nossa educação. Veja, a Bíblia ela não trabalha com questões que nós gostaríamos. Por exemplo, a Bíblia não dá dica nenhuma de como ensinar a criança a gostar de legumes, de como ir dormir cedo. Não fala dessas coisas. Nós temos que dar o nosso jeito e nos virarmos para ir. Não vem pronto, não tem manual, não tem nada, é muito difícil. Quando a Vitória nasceu, eu não vi a hora de sair do hospital para casa com a minha filha e ser só minha. Aquele monte de mão toda hora levando, e eu aquela insegurança, porque ela nasceu em Espanha, na altura estava correndo alguns raptos de criança no hospital. Vitor, a enfermeira levou, vai atrás, cuida, vai ir, lá vai ele atrás, todo um dia. Brigou e não deixou mais a gente sair do quarto para olhar a Vitória. Mas eu não via a hora de ter a minha filha só para mim. Gente, e eu achava que sabia tudo sobre cuidar de bebês, porque eu tinha irmãs menores, sobrinhos que eu perdi a conta, eu ajudei a cuidar. Mas na hora que eu cheguei em casa com a Vitória, meu Deus, como eu queria minha mãe ali. Ela sim saberia cuidar. Desde a temperatura da água, desde o tempo da amamentação, tudo, você fica completamente perdido. E eu pensei, bom, depois dos 2 anos, aí sim. Cada vez eu estou mais enrolada nisso. Não tem técnica, mas a Bíblia ensina que a educação dos filhos, ela tem a ver com os próprios pais. A Bíblia fala de como, de quem eu sou diante dos meus filhos, de como eu devo ser diante dos meus filhos. Tem uma frase, eu não lembro quem é o autor, mas que eu gosto muito, eu acho que é relevante nisso aí, que ele diz assim: as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. Exatamente. Então, essa questão de que a gente acaba ensinando muito mais com um exemplo do que simplesmente com o que se diz, porque às vezes você diz uma coisa, mas faz outra. E o filho está vendo aquilo, né? E ele acaba copiando o que você fez. Olha, os filhos, eles veem, eles ouvem mais que nós fazemos. Eles veem mais que nós fazemos. O texto de Deuteronômio 6, de 5 a 9, eu não vou ler, porque já está chegando o nosso tempo. As palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos. Aí vem a questão do exemplo. Como é que eu vou inculcar a palavra de Deus nas minhas filhas se ela não estiver em mim? Como é que eu vou instigar as minhas filhas a amar a Deus se eu não o amar? A Bíblia diz assim: aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Aí, primeiro vai estar no seu coração, para você passar para os seus filhos. Você vai amar a Deus, você vai obedecer a Deus, para que os seus filhos vão poder amar a Deus. A leitura bíblica no lar tem um lugar muito importante, mas é fundamental. Eu tenho pensado que tem tido muitas coisas para nos distrair. Gente, a internet é muito boa, mas veja que isso rouba muito tempo. Nós precisamos resgatar a presença de Deus dentro dos nossos lares. Lá na minha casa nós temos culto doméstico. Tem dia que não é fácil. E não vai, ai, hoje não, mãe, pode deixar. Ai, mãe, eu ainda tenho que ir. Não, hoje sim, agora sim. Vai com preguiça mesmo. Todo mundo tem que abrir a sua Bíblia ali e ler. A Abigail não sabe ler, mas inventa. Ela lê, ela ouve, a Vitória tem que ler. Lemos 2 capítulos que é para acabar com a preguiça de ler só um pouquinho, para não habituar. Todo dia? Todos os dias. E pensa, não é muito fácil. E tem dia que não dá. Eu reconheço que não dá. Mas não tem um único dia que não oramos as refeições. Não tem um único dia que eu não vou. O pai vai também no quarto, orar com elas, contar a história da Bíblia. Tem que fazer, nós temos que disciplinar isso. Nós estamos mostrando para eles o que é importante.
Presta atenção. Seu filho tem tempo para ver televisão? Se você senta do lado, tem tempo para estar um pouquinho, dar uma jogadinha? Exclui, tira um pouquinho, traz Deus para dentro do lar, traz Deus para a mente do seu filho. Traz Deus, nós precisamos resgatar esses valores. Quando eu tinha 7, 8 anos de idade, mais ou menos, o meu pai, nós fazíamos culto doméstico. Aquele monte de filhos à volta da mesa. E ele saía pela manhã e dizia assim, escolha um salmo para ler à noite. Eu aprendi a amar a Bíblia. Desde então, todos os dias a leio. Aleluia, glória a Deus. Não há nenhum livro que eu tenha mais paixão e que eu tenha lido mais vezes do que a Bíblia. Eu não vou falar porque o Espírito me levou a não falar. As vezes que eu já li a Bíblia durante um ano e aquela paixão por ler mais. Mas isso foi inculcado quando eu tinha 7 anos de idade. E o meu pai também aprendeu a ler na Bíblia, veja. Mas ele se instruiu. Eu admirava muito meu pai porque ele não teve oportunidade de ter uma instrução, uma formação. Era um homem do campo e aprendeu a ler na Bíblia. Mas foi com ele que eu aprendi o nome de algumas estrelas, nome de constelação, nomes de animais que a Bíblia trata e que até hoje é curioso para a zoologia. Veja, não só por esse lado, é porque aqui nós aprendemos a conhecer a Deus. Nós precisamos levar nossos filhos a conhecer a Deus. Olha, por falar em exemplo, eu quero lembrar que os nossos filhos não esperam perfeição de nós. Eles esperam coerência. Se aqui na igreja, você pula, canta, chora, adora. Nossa, mas em casa... boca sai cada coisa que o menino... Meu Deus do céu. Nossa. Não tem um hino, não sai um louvor daquela boca lá em casa. O menino tá vendo isso, gente. Verdade. Quando meus filhos eram crianças, aquela palavra cai, né? E as crianças falavam isso e eu pensava, vou lá para desenvolver o que é isso exatamente, né? Aí parou e dizia assim, eu adoro esse sapato. Isso é uma palavra para Deus, isso era para usar, sei lá, para qualquer coisa material. Eu amo, eu gosto, né? Sim. E até hoje meus filhos falam, mãe, tudo isso a gente não devia fazer. E todo mundo falava. Inclusive na época eu fui na igreja, sim, aqui na Suíça, com meus filhos, em alemão, e o pastor disse assim, nega cai! Nossa, eu fiquei horrorosa, coisa horrível. Eu liguei para o pastor e eu pedi para ele, por favor, como é que o senhor pode falar isso lá em cima, com tantas crianças e gente e pais dentro da igreja? Isso é um absurdo para mim. Olha que esse pastor veio na minha casa, pediu desculpas, pediu desculpas na frente, na igreja. Vejam como o diabo pode usar a gente, né? Olha, foi muito bom falar isso, o diabo pode usar, porque às vezes nós somos coadjuvantes com o diabo para amaldiçoar a vida dos nossos filhos, abrindo a boca para falar o que não deve, para se comportar como não deve. Já viu aquele lugar que você chega e sorria, você está sendo filmado? Quando você chegar em casa, presta atenção que você está sendo filmado. Lá em casa tem 4 olhos o tempo todo, 4 câmerazinhas em cima de mim e do Vitor o tempo todo, em cima de vocês também. Quer que os filhos venham à igreja e se empenhem e sejam envolvidos na obra do Senhor? Se você em casa fala mal disso aqui, ele vai fazer a seguinte leitura: aquilo é tudo fachada. Porque se você critica, faz mal da igreja, para você ver. Depois vem para cá, tá rebelde, não quer ir para a igreja. Adolescente não quer ir para a igreja. Presta bem atenção no que é que ele está ouvindo falar da igreja. A igreja perfeita não existe, sabe por quê? Porque você está aqui, porque eu estou aqui, nós somos humanos, nós erramos, mas não deixamos de ser gente que está tentando acertar, verdade? Se aqui nós somos atrapalhados, lá fora a coisa é pior ainda. É melhor aqui, eu ainda fico aqui. Então, gente, cuidado com aquilo que você fala da igreja na frente de seus filhos, porque depois
vai ser muito difícil você convencê-lo do contrário. Se ele crescer ouvindo você falar disparate depois... Veja, se você critica, fala mal e faz parte, a incoerência aí. Nossos filhos não esperam a perfeição de nós, eles esperam coerência. Nisso tudo, qual é a mensagem que você está passando para eles? Você está sendo lido o tempo todo. Honestidade, confiabilidade, dignidade, honra são valores que nós aprendemos no lar. Às vezes a gente fica... Hoje eu comentei com o Vitor assim, às vezes a gente vê determinados homens por aí que se a mãe visse, ela ia dizer, meu Deus, será que foi eu que fiz esse trem aí? Né? Não é bom a gente pensar nessas coisas? Olha, já conversei com muitos pais assim, mãe, eu criei meu filho na igreja. Igreja não é lugar de criar filho, não. Lugar de criar filho é lá em casa. Igreja é lugar da gente vir celebrar aquilo que é feito lá em casa, a vida que é vivida lá em casa. Um outro assunto que é demasiado delicado, é muito polêmico, nós falarmos é sobre disciplina. Esse, na educação de filhos, é o assunto mais delicado que tem de se falar. Mas é impossível falar em educação de filhos sem falar em disciplina. Talvez fosse o assunto que eu devesse ter falado primeiro. Mas para chegar aqui com algum outro tipo de compreensão para a gente falar sobre disciplina. Antes de falar disciplina, eu queria lembrar que a Bíblia adverte para os pais terem cuidado na hora da disciplina dos filhos. Há pais violentos, abusivos, que agridem os filhos. A Bíblia diz que é pecado. Em Efésios 4 ele diz, vós pais não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E você está pensando que era só antigamente que os pais eram agressivos e abusivos? Eu ainda conheço pais assim. Eu conheço pais que são agressivos, que são abusivos, que agridem seus filhos. A Bíblia diz que isso é pecado. Provérbios 18 diz, castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas para matá-lo. Cuidado. Há pais que matam seus filhos, e eu quero dizer que não é só o matar fisicamente, há pais que matam os filhos emocionalmente. Nós aqui, e a maioria, os pais que estão aqui, nós somos filhos de uma geração em que os pais eram muito rígidos, muito austeros, muito duros. Se nós pudéssemos conversar, há casos duros de ouvir, difíceis, de pais que... Mas nós não podemos isso, porque isso traz marcas terríveis, isso mata um filho. Eu tive uma vizinha, ela é casada com um psiquiatra russo, e nós fizemos amizade, conversávamos muito. Ela disse, ela não é brasileira, apesar de ter nascido e sido criada lá, os pais não eram. Ela diz, compartilhando sobre família, ela diz, éramos 3 irmãos, eu tenho tanta saudade, sinto tanta falta dos meus irmãos. Éramos felizes quando, até os nossos 10 anos de idade, enquanto o papai estava fora de casa, a gente ria, a gente brincava. Ela era a única menina, irmã de 2 irmãos, e ela disse, quando o papai chegava, a gente ficava tudo sério, tudo porque ele brigava, e se nós fizéssemos alguma coisa errada, ele dava na mamãe. Mas um dia ele deu um tapa tão grande no irmão do meio que estourou o tímpano e ele perdeu a audição. Ele tinha 12 anos. Desde então eu nunca mais vi meu irmão sorrir, nós nunca mais brincamos. E ele, quando completou 18 anos, saiu de casa, sem que o pai lhe desse um centavo. Também nunca mais dirigiu a palavra ao pai. Há casos muito mais difíceis que isso. E ela diz, ele voltou para o país de origem dos nossos pais. Nunca mais pôs os pés no Brasil. A minha mãe, depois de 20 e tantos anos dele estar fora, ela foi lá visitá-lo. Mas ela diz,
Quando eu dei a notícia a ele de que o nosso pai tinha morrido, ela disse, ele não foi tão frio. Ele disse, ok, enterrem-no. Aquele pai matou aquele filho no dia que estourou o tímpano dele. Há pais que matam os filhos quando abrem a boca e falam coisas horríveis. Gera-se psicologia de morte através das palavras. Verdade. Por isso, pais, disciplina é fundamental. Mas é preciso ter muito cuidado, muito cuidado. Pais e mães, disciplina tem hora e tem lugar. Não discipline seus filhos na frente dos outros. Não faça na rua. Quando as minhas filhas fazem qualquer coisa errada na rua, eu segredo no ouvido, chego em casa, a gente conversa. Eu também falo isso. Vou lá no quarto. Quem tem vergonha, não envergonha os outros. Então, e depois é ruim, você pode marcar uma criança no meio dos outros. Não, é preciso ter muito cuidado. Outro dia uma irmã, gente, é tão delicado. Uma irmã chegou para mim e falou assim, nossa, irmã, eu me excedi, eu dei um beliscão na costela da minha filha na saída da escola, que ela me fez tanta raiva, que no outro dia estava negro. Vês, a menina de 10 anos ou 11. Sabe? É preciso a gente ter cuidado. Tá nervoso, tá com raiva, não vai bater não, vai tomar um banho de água fria até passar e deixa, depois sempre conversa. Criança faz coisas que nos tiram a paciência, mas você tem que ter equilíbrio. Afinal de contas, o Espírito Santo mora aqui, né? Irmã, gente, desculpa, o tempo tá indo. Quando eu não conhecia Jesus, né? Quando eu tive um encontro com Jesus, eu era muito má com meus filhos, né? Com o menino não, mas com a menina eu batia muito e eu também dizia as palavras assim, ruim, né? Dizia assim, burro, essas coisas, né? Quando não tinha nota boa, mas depois eu conheci Jesus, eu chamo de profeta, minhas bênçãos, né? Abençoo assim com as palavras, né? E outra, não tem problema, a partir do momento que a gente reconhece que errou, chega para eles e peça perdão. Porque quando nós pedimos perdão, eu faço isso muitas vezes, e eu perdoo. Eu vou perdoar assim. E às vezes eu digo, filha, no que a mamãe estiver errando e não estiver nem percebendo, fala. Olha, às vezes a senhora faz isso e isso e me irrita. Olha, a mamãe vai tentar moderar, me ajude. Nós precisamos ensinar, quando nós pedimos perdão a eles, nós estamos ensinando o princípio da humildade. Então, não tem problema, nós somos humanos e nós erramos, nós não somos perfeitos, os nossos filhos precisam saber disso, que nós erramos. Eles esperam a coerência, não é perfeição não. Então, nós precisamos ensinar para os nossos filhos, dentro da disciplina, que nós somos a autoridade na vida deles. O que é autoridade? Porque nós temos autoridade dada por Deus na vida deles. A autoridade é você fazê-los entender que você, sobre a vida deles, enquanto criança ou então enquanto estiver sob o seu comando, você tem poder de decisão. Que você é responsável por cuidar, por prover, por conduzir, por educar. Isso é autoridade. Agora, autoritarismo é o abuso dessa autoridade que você tem. Agredir, gritar, dizer que é você que banca e que pode, que manda, isso é autoritarismo. Inclusive, quem não tem moral para exigir, usa da força. Não é? Pois. Você conhece aquela frase que diz assim, quem quer respeito, que o dê. Então, em questão de disciplina, aí a gente sai de um extremo e vai para outros. Há pais que não disciplinam. E a Bíblia diz que, em Provérbios, a Bíblia diz que quem não disciplina não ama. A questão da disciplina é uma coisa muito séria na vida dos nossos filhos. Às vezes eu vejo pais que não faz nada diante do comportamento dos filhos. Eu já presenciei cada coisa horrorosa que eu disse assim, meu Deus, isso não pode deixar barato. Mas cada um cuida do seu. E deixa eu esclarecer aqui que disciplina não traumatiza ninguém. Olha o que a Bíblia diz.
Isso é a psicologia de Salomão. Eu gosto muito de Salomão porque ele tem uma psicologia extraordinária. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com vara, nem por isso morrerá. Viu? A Bíblia coloca a disciplina como um ato de amor. Quem não disciplina não ama. Veja, a Bíblia diz em Provérbios 13:24 que o que retém a vara aborrece, despreza o filho. Isso é indiferença. O contrário de ódio, de amor, não é ódio, não. É indiferença. A Bíblia diz que o que ama o filho, cedo o disciplina. O próprio Deus faz isso com a gente. Lá em Hebreus 12:7, a Bíblia diz que porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem quer bem. Se o próprio Deus, como pai, faz isso, então nós estamos muito bem autorizados a disciplinar. Veja, o pai e a mãe são primeiras referência de autoridade na vida dos filhos. Presta atenção que Deus coloca isso de tal maneira que lá no Decálogo, nos 10 mandamentos, ele manda honrar pai e mãe. Mandamento com promessa. Quer ver seus filhos irem bem no futuro? Leve-os a obedecer. Filhos que não obedecem, pai e mãe na infância, eles têm dificuldade de obedecer a Deus na fase adulta. Tem dificuldade. Por quê? Porque eles não compreenderam a hierarquia. Nós, os pais, somos a primeira autoridade na vida dos nossos filhos. A gente precisa ter cuidado com isso e exigir isso. E é mandamento. Em Efésios 6:1, pais são autoridades na vida dos filhos, não amigos. Perdeu-se um pouco isso de que pai é amigo dos filhos, aí ficou aquela coisa meio relaxada de amiguinho. Amigo no sentido de ouvir, de compreender, de acolher, de abraçar. Mas amiguinho é outra coisa. Pai e mãe são autoridade na vida dos filhos. Veja, pais que vê seus filhos estragando objetos, não faz nada. Uma vez, eu estava comentando com uma irmã, disse, olha, estou precisando comprar um sofá novo. Não comprem, as suas filhas são pequenas, deixa para quando elas crescerem. Eu só estou precisando agora. E ela disse assim, não compre, porque elas vão estragar tudo. Eu disse, o meu sofá elas vão estragar? Mas não vão mesmo. O sofá foi para sentar, elas podem deitar, mas não é trampolim. Ela disse, que eu comprei um sofá. Menina, não durou nem 6 meses, eu tive que pôr fora. E eu disse, não. Aí eu fui, passado um tempo, fui na casa dela, disse, olha, não olhe, não repare não, fui dormir no quarto assim, não repare não, guarda-roupa enorme, bonito, arrancado as portas e as gavetas. Aí ela disse assim, olha, esse guarda-roupa é novo, não tem nem 4 meses, mas fulaninho tava com raiva, deu um pontapé, primeiro arrancou a porta, e não sei o quê. Gente, eu tô falando de coisas que eu presenciei, de que vieram a mim, de que eu convivi. Já fui em casa de criança, de pais cujos filhos, misericórdia. Isso deixa crescer assim? Deixa crescer assim. Às vezes você vê cada coisa aí na rua que há 20 anos atrás não se passava. Mas a nova geração que está crescendo aí, que está faltando disciplina, está quebrando. Mas começou quebrando sofá lá na sala do papai. Depois vai começar a quebrar outras coisas por aí. Veja, tem criança que grita, que xinga, que faz escândalo. Não faz nada. Gente, eu preciso pôr mão, eu preciso ter autoridade. A gente ama, a gente tem que cuidar, a gente tem que corrigir. Um dia desse a minha filha chegou em casa horrorizada com uma coisa que abalou a escola, a classe toda. Um coleguinha foi bater na professora. Ela disse, mãe, ele pulou, ele mandou o molho de chaves contra ela. Era para pegar no rosto, ela desviou, ele avançou nela, pulou, deu pontapé, deu tapa para todo lado. E ela disse, como é que ela aguentou tentar segurar aquele menino? Uma vez numa reunião a professora perguntou, vocês não têm problema, a família que não tem problema? Eu sou normal como todos. É que aqui na sala de aula nós vemos a família, nós vemos os pais. Aí começamos a falar sobre educação. Veja, lá na escola os professores estão vendo quem são os pais. Eles sabem que eu sou cristã. Eles sabem que eu sou discípulo de Jesus. Eles sabem que a minha filha
discípulo de Jesus. Eles sabem que lá em casa nós lemos a Bíblia todos os dias. Eles sabem que a orientação das minhas filhas vem pela palavra de Deus lá na escola. Os professores sabem. Aí eu pisa na bola lá na escola, que não é ao seu lado que eu vou ficar. Se for preciso corrigir, eu vou corrigir mesmo com a varinha, conforme a Bíblia ensina. Não tem problema nenhum, não. Tem que doer mesmo. Com amor. Preste atenção, os filhos não vão ficar com raiva quando você disciplinar com amor, não. Eles vêm agradecer. Quantos aqui, que como eu, que se não tivesse levado aquelas varadas bem quentes, teriam se perdido por aí? Abençoada, sim. Sim, pastor Raíssa. Sim, mas como se a disciplina como a vara, como você tem um exemplo, lugar onde... Ah, tá. Olha, disciplina é um assunto delicado, por quê? Porque não é todo mundo que concorda em usar uma varinha. Sabe, eu penso que isso aqui, o airbagzinho, é bom para isso. Tem pai que, na hora da raiva, manda o que tiver na mão, bate com fio, com coisa. Isso agride, gente. Eu costumo ter lá, eu tenho uma havaiana lá muito boa, que eu chamo de a educadora auxiliar. Eu vou lá na parte mais carnuda e faço arder, pronto. Puxa a orelha é horrível, agride, isso nos faz. Cada pai tem lá seu jeito, uma cintazinha, e tem idade também, viu? A partir de uma certa idade é melhor o diálogo. Esse assunto levaria muito tempo. Mas eu sei que o tempo também já extrapolou, viu? Desculpa aí, pastor, eu disse 1 hora, mas eu ainda levaria outra 1 hora. Isso é assunto para seminário. Isso é assunto para seminário, não é um assunto para a gente falar aqui, porque eu agora ia precisar do feedback, mas nós temos que ir embora, senão fica muito tarde. Mas vocês podem, pastor, eu vou sugerir, se puderem, conversa com isso, sobre isso, discutam sobre isso. Queria também, eu vou encerrar, mas só com isso. Os pais que estão aqui, os filhos já bateram asas do ninho. Se você errou, não fica com sentimento de culpa, não. Não fique. Se tiver alguma coisa que se possa fazer, ir lá, falar no que errou, conversar, você pode não recuperar a criança que hoje é homem. Mas há muita coisa que você pode fazer. Pedir perdão, conversar, dialogar, buscar fazer amizade. Se você tem errado até aqui, todos nós erramos, mas peça a Deus graça, misericórdia, sabedoria, amor, quebrantamento, muda, porque você está representando Deus na vida do seu filho. Uma vez na escola bíblica dominical, uma alunazinha falou assim: tia, por que Deus não gosta mais de mim? Eu disse: querida, Deus gosta de ti, Ele te ama. É que olha essa história de papai do céu, viu, papais? Cuidado que o papai do céu que a criança vê é você. Ela não tem noção do abstrato. Aí ela fala assim: é que a minha mãe falou que o pai largou dela quando eu nasci. Ele não me queria. Por que ele foi embora? Vê-se. A imagem de Deus que a criança tem do papai do céu é a imagem do pai lá em casa. É uma responsabilidade? Olha, falaríamos e falaríamos. Que Deus, com sua grande bondade e misericórdia, nos ajude a sermos melhores pais. Que Deus dê graça para que nós tenhamos filhos para as bem-aventuranças. Filhos e filhas que honrem ao Senhor. Que onde elas chegarem possa se dizer: aí vem uma mulher de valor, realmente cheia do Espírito. Vem um homem de valor, cheio do Espírito. Que Deus abençoe o lar de cada irmão aqui. Que Deus traga quebrantamento, mudança, transformação. Que essas crianças que estejam aqui hoje, são elas, gente, que vão entrar na casa, elas que entram na casa dos pais, dos amiguinhos. Elas é que vão levar Jesus. São essas crianças que mais tarde serão os pais aqui nessa nação, e elas vão levar para as futuras gerações. Você quer mudar as futuras gerações? Começa lá na sua casa. Olhe para frente. Eu não vejo as minhas filhas pequenas. Eu as vejo mulheres. Mulheres que onde elas chegarem eu sei que vão fazer diferença. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Agora aqui temos uma pequena noção
porque seria muito, mas já dá para você começar a refletir. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e nos dê graça para sermos cada vez melhores. Eu queria pedir o pastor Raiz para vir orar por a igreja como pastor. Aleluia. Obrigada.